cujas pedras são como ferro. Uma mulher lançou uma pedra e quebrou o crânio de Abimeleque, o crânio do inimigo. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos destruiu a estátua do sonho de Nabucodonosor. E essa pedra se transformou numa montanha que encheu toda a terra. Deus disse que tiraria o coração de pedra. Jesus disse que Deus poderia suscitar das pedras filhos para Abraão. E qual pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? E aí a gente vai para a palavra e, além disso tudo, diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, preciosa, que os homens rejeitaram. Aleluia, é muita pedra, é muita pedra. Tantos textos, e cada um deles já poderia ser uma pregação, daria assim, uma série do ano inteiro, a gente falando sobre pedra. E aí, mas o texto base dessa conferência que a pastora me passou está lá em Pedro, 1 Pedro, ele se abrisse. Pode voltar no outro mesmo. Está lá em Pedro. E aí a gente poderia dizer que Pedro, apesar de não ser um lapidário, que é aquele que lapida a pedra, ele estava qualificado para falar sobre pedra. Porque foi ele, você conhece, já foi falado aqui, já foi cantado aqui, né, sobre essa verdade. Jesus estabeleceria a igreja dele. Lá em Mateus 16, do 13 ao 20, Pedro teve uma revelação da parte do Pai de quem era Jesus. Ele disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi sobre essa declaração que essa declaração é o fundamento da igreja. Aleluia. Jesus, nessa ocasião, né, de Mateus 16, ele pergunta para os discípulos e para Pedro: quem ele é? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, né, que era aquele cara ousado, corajoso, ele responde. E eu acho, gente, que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente pode responder durante a nossa caminhada. E na verdade é uma pergunta que a cada dia pode ser acrescentada em resposta a ela. Porque a Bíblia fala sobre a gente conhecer e prosseguir em conhecer. Hoje nós temos uma revelação a respeito de Jesus. Aí amanhã você conhece um outro nível de bondade dele. E aí você pode dizer mais sobre ele. Outro dia você conhece um nível maior de provisão, de um Deus provedor. E você pode dizer mais sobre ele. Então, na verdade, quem dizes que eu sou? Jesus pergunta para mim e para você: quem eu sou para você? E essa passagem é tão linda que ela nos mostra que à medida que a gente conhece Jesus, ele nos revela também quem nós somos. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro disse quem Jesus era e Jesus disse quem Pedro era. Amém? Eu até coloquei aqui numa imagem, não sei se dá para vocês verem. Jesus diz para Pedro assim: Tu és Pedro. E essa palavra Pedro, no original é Petros, que significa uma pedra normal. E aí Jesus continua dizendo sobre essa pedra. E aí essa palavra pedra não é mais Petros, fragmento de pedra, mas é pedra, rocha, né? Uma cordilheira. Sobre essa pedra, que é essa rocha, essa revelação que Pedro teve, Jesus disse que edificaria a igreja. Jesus está dizendo que Pedro é uma pedra, uma pequena pedra, tirada dessa rocha, tirada dessa grande rocha que é o próprio Jesus, que é a verdade e a revelação do Evangelho. E aí a gente vai lá para Isaías 51, 1, e diz assim: Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, e os que buscai a Yahvé. Olhai para a rocha da qual fostes espalhados, e para a pedreira de onde fostes cavados. Da mesma forma que Jesus falou para Pedro: Você, Pedro, é uma pedra. E ele disse como se ele estivesse dizendo para Pedro assim: Foi desse lugar, dessa revelação que você foi tirado. Ele está dizendo
relacionamento. Quando você vai para a Bíblia, você vê assim: e Adão conheceu Eva, Isaac conheceu Rebeca. Está falando de um relacionamento, está falando de intimidade. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente vai se parecendo com Ele. E na primeira carta de Pedro tem várias referências sobre pedra, inclusive trazendo uma citação do profeta Isaías. Isaías 28:16 diz assim: por isso declare Yahvé o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Jesus é apresentado pelo profeta Isaías. Se você for para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, que é o texto base dessa conferência, Pedro também fala que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta, que dá forma, que dá fundamento, que sustenta toda a construção, que apoia toda a construção. E aí eu trouxe para vocês uma imagem do que é a pedra angular. Não sei se dá para ver aí, para que fique isso claro no nosso coração. Pedra angular é essa pedra principal, essa bem no meio assim, que está lá destacada, que está bem aqui no meio, diferente de todas as outras. É a pedra principal que na construção de um arco, por exemplo, como está aqui, firma e sustenta toda a obra. Essas construções antigas, elas não levavam, na hora de construir, elas não levavam argamassa nem cimento. Hoje a gente, para grudar um tijolo no outro, a gente, os construtores botam argamassa, cimento, mas nessa época não se colocava argamassa nem cimento. O que firmava toda a obra no lugar era exatamente essa pedra angular, essa pedra com tamanho perfeito, com um ângulo perfeito, central, diferenciada, que é comparado, que Jesus é comparado. Então, quando Pedro fala e quando Isaías fala dessa pedra angular, está falando dessa pedra que sustenta tudo. Você vai olhar em construções antigas, e para estar aqui falando para vocês, eu estudei, pesquisei, e eu fui ver obras antigas que têm duração de séculos e estão em pé por causa de uma pedra. E nós estamos aqui por causa dessa pedra. Glória a Deus. E aí a pedra de esquina, que é essa pedra de canto assim, tem o mesmo princípio. É a que sustenta toda a edificação, que é a linha, que dá a direção, o fundamento. Tirando essa pedra de esquina, toda a obra é abalada. Mas foi dito aqui que nós não seremos abalados, porque nós estamos junto a essa pedra, nós estamos encostados nessa pedra, apoiadas e fundamentadas nessa pedra. Essa pedra perfeita e pedra principal, que é Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos construtores. E eu fiquei pensando sobre esse rejeitado pelos especialistas. Os especialistas, os doutores da lei, aqueles que conheciam os fariseus, não reconheceram que ele era a pedra fundamental, a pedra que todo mundo precisa. Não reconheceram o valor de Jesus. João 1,10 vai dizer que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Mas glória a Deus que nós o conhecemos. Glória a Deus que os nossos olhos foram abertos, e hoje nós estamos fundamentadas nele. Amém? Amém. E aí vamos para o texto, que é o texto dessa conferência, 1 Pedro 2,4. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. O texto já começa falando, gente, de um convite. Achegando-vos a ele. É um convite para aproximação. E aí a gente volta lá e vê que só dá para ter revelação de quem ele é se a gente andar com ele. Assim como foi com Pedro. Pedro teve revelação de quem Jesus era, porque Pedro estava próximo. Pedro andava com ele. E esse texto já começa com um convite para a gente se aproximar, para que Jesus seja revelado em nós, em cada uma de nós. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados
sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Assim como em Mateus 16, Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós somos pedras vivas, ou seja, nós temos a mesma natureza de Jesus, tiradas dele, uma lasca dele, nós somos uma lasca dele. E é lindo ver essa analogia que Pedro faz, porque você vai, gente, olhar em qualquer livro de ciência e vai dizer que você pode procurar em qualquer livro, em qualquer site do Google, e você vai ver lá que as pedras, elas não são consideradas seres vivos. Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? A gente ouve isso a infância inteira na escola. E pedra não é considerada pela ciência como um ser vivo. Aí a gente vai para a palavra, e a palavra diz que Jesus é uma pedra viva, e que eu e você somos pedras vivas. A palavra diz isso sobre ele e sobre nós. E aí, estudando sobre pedras, né? Olha como eu aprendi sobre pedras. Descobri que eu não sabia nada sobre pedras. Estudando sobre pedras, eu li que em Jerusalém, na construção civil, os termos pedras vivas e pedras mortas são usados, e eles trazem uma diferença. Olha o que diz sobre pedras vivas. Lá eles falam que pedras vivas são aquelas pedras que são tão duras que não se deixam mais lapidar, não se deixam mudar. É uma pedra dada como um caso perdido pelos construtores, por ser uma pedra que não se deixa trabalhar. Glória! Mas não é o nosso caso, amém? Nós não somos pedras mortas, não somos pedras duras. Pedra dura é aquela que o construtor até desiste dela, porque ela é dura, ela é resistente. Trazendo o que a gente está falando aqui sobre a nossa vida espiritual, não é ensinável, não tem o coração aberto para ser lapidado. Mas aí, por outro lado, temos as pedras vivas. Pedra viva é aquela que aceita as batidas do martelo, das lâminas, que aceita o desafio de ser moldada e lapidada para se encaixar no molde, para ser útil e poder fazer parte de uma edificação. Por que a gente está sendo lapidado? Por que Jesus está lapidando a gente? Porque Ele está fazendo uma grande construção e Ele precisa que a gente entre nesse molde, para que a gente se pareça com Ele. Porque para essa construção ficar firme e inabalável, não pode ser o meu molde nem o seu, mas tem que ser o molde perfeito dele. Amém? E aí, para ser lapidado, a gente vai precisar desse coração ensinado, vai precisar aceitar as batidas do martelo e da lâmina. Você pode dizer aí para quem está com essa pedra viva aí do seu lado? Você é uma pedra viva. Você pode dizer para você mesmo: eu sou uma pedra viva. Eu posso ser lapidada. Aleluia. E aí, Hebreus 5, do 8 ao 9, diz que, embora, fala de Jesus, essa pedra viva, diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, a gente está falando do aperfeiçoamento de Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Jesus é o molde, gente. Jesus é esse padrão. E o processo de lapidação é para que a gente possa se tornar parecido com Ele, possa se tornar semelhante a Ele. Por isso que esse tema, sendo lapidadas, é tão relevante, tão atual. E ele vai ser todos os dias atuais para cada um de nós, para cada uma de nós. Porque nós estamos nesse processo. É o processo de santificação, de aperfeiçoamento. Nada mais é do que um processo de lapidação. E esse processo é contínuo. É hoje, amanhã, depois, até que Ele volte. Até que Ele volte. A Bíblia diz em Provérbios 4,18: a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Amém? Nós estamos nesse processo de cada dia refletindo no livro de Jesus. Estamos sendo aperfeiçoados. A lapidação é um processo de valorização. Uma pedra bruta, ela tem um valor
sentido de ter valor monetário, elas não valem nada. Elas de forma bruta. Mas à medida que elas foram lapidadas e elas ganharam brilho, elas passaram a ter valor de mercado. Não é muita coisa, não foi caro. Não é uma joia preciosa. Mas foi agregado valor a essa pedra sem valor por causa do trabalho que alguém teve com ela, de lapidar e promover brilho a ela. E aí eu queria que fosse um vídeo para a gente passar nesse momento, enquanto isso eu estou com água. Esse vídeo é sobre um momento de uma lapidação, de quando ele encontra até o momento que ela se torna algo de valor. Está achando a pedra, gente. Olha onde ele acha a pedra. Olha o estado da pedra. Assim éramos eu e você. Fomos encontrados por Ele. Aleluia! Fomos encontrados por Ele. Aí Ele faz o quê? Ele lava. Ele consegue ver o que ninguém mais vê. Meu Deus. Ele consegue ver valor em você. O mundo não consegue encontrar. Porque ele olha o que está dentro, não aparece. Aí ele corta a pedra e ele vai formando a pedra. Depois ele passa a pedra, vai facilitando a pedra nesse pavilhão. E ela vai tomando forma. Vai ganhando brilho. Enquanto está ali lapidando, gente, está vendo uma mangueirinha azul? Preste atenção nessa mangueirinha azul que a gente vai falar daqui a pouco. Que eu fiquei impressionada. E olha como aquela pedra achada na lama, no meio de uma pedreira, que ninguém viu, se transformou. Por causa de um trabalho, foi agregado valor a ela. E aí eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar. Primeiro ponto, não sei se vai botar no slide, é que a gente foi encontrado, a gente foi escolhida e a gente foi separado. Você foi encontrada, escolhida e separada. Você pode repetir? Eu fui encontrada, escolhida e separada. Eu fui encontrada, escolhida e separada. Aleluia! Lapidária profissional. Glória a Deus! Para o mundo, gente, a gente não tem valor. Pode olhar para a nossa vida e não encontrar valor. Mas nós fomos encontradas por Jesus. Quando a gente entregou a nossa vida para Ele, passamos a ter o verdadeiro valor. O valor mais alto que alguém pode ter. Uma vez eu ouvi que uma coisa ela tem um valor que alguém está disposto a pagar. E eu, por mim e por você, foi pago o mais alto preço. Amém? O preço de sangue. A pedra do vidro foi encontrada por um lapidador. Jesus nos encontrou. História, do nosso jeito, do jeito que a gente estava, Jesus encontrou a gente. O seu olhar sobre nós não é o olhar do mundo, né? O lapidário, ele andando, você viu quantas pedras tinha ali? Tinham muitas pedras, mas ele conseguiu encontrar uma pedra que poderia ser trabalhada, que poderia ser dado valor a ela. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportadas de uma vida de escravidão para um reino de amor. E nesse reino, já foi dito aqui também, nós somos filhas e somos herdeiras. Fomos transportadas para um reino de amor, mas não para ficarmos no mesmo tipo. O lapidário
proposta do Evangelho. É a gente ser lapidado e transformado a cada dia na imagem de Jesus. Às vezes eu faço uma brincadeira na igreja e aí você fala para as pessoas assim: olha no espelho e fala para você mesmo. Se Jesus que está fazendo uma obra maravilhosa, eu estou ficando linda. Mas não é linda só por fora, mas é linda por dentro. Você consegue olhar para a sua trajetória e ver que talvez você ainda não seja aquilo que você foi chamada para ser. Mas você não é mais aquilo que você é. Na medida que a gente vai sendo lapidado, a gente ainda não ganhou o brilho perfeito, a gente ainda não se tornou essa joia perfeita, sem defeito, mas a gente não é mais aquela pedra amassada. A gente não é mais aquela pedra suja, sem forma. Deuteronômio 14:2 diz assim: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor nos escolheu. Olha só para que Ele te escolheu: para ser o seu tesouro pessoal. O Senhor te escolheu, mulher, para você ser o tesouro pessoal dele. Você entende que Jesus é um tesouro pessoal? Você tem aquela joia ou bijuteria. Eu não sou muito ligada assim, eu não tenho muitas joias de valor, mas eu tenho muitas bijuterias. Amo bijuteria. Mas tem aquela que você gosta, que você está sempre usando. Tem aquela que você deixa doente tira, porque ele sempre bota ela para combinar com tudo. Jesus te escolheu para ser o tesouro pessoal dele. Ele escolheu te amar. E aí a gente pode ficar se perguntando em algum momento da nossa trajetória: por que ele me escolheu? O que Deus viu em mim? Você pode perguntar: Deus, o que você viu em mim? Ele decidiu a gente nos amar porque Ele é amor. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigas dele. Ele resolveu nos amar. A Bíblia diz. E aí quando a gente recebe Jesus, o que Deus vê? Deus vê Jesus em mim, você. Deus vê valor em mim e você. A Bíblia diz em João 17:23 que Deus nos ama do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Gente, isso é muito poderoso. Você é amada pelo Pai da mesma forma que Ele ama Jesus. Efésios 1:4 diz que nós fomos escolhidas com um propósito. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o lapidador vê o nosso coração, o nosso interior. Você viu ali a pedra? Assim, olhando, talvez ninguém desse valor a ela. E talvez nem seja nenhuma pedra de valor mesmo monetário. Mas ele viu que dava para ficar bonito, que dava para ficar
está preparada para ser lapidada? Amém. Não é fácil. Ser lapidado não é fácil. Você viu ali? Primeira coisa, ele lavou, depois aí ele foi lá e ó, secou a terra. Mas a gente vai ficar livre. Quando ele terminar, a Bíblia fala que ele é fiel para completar aquilo que ele começou em nós. Amém? E aí quando a gente fala, quando a gente pensa em água e óleo, a gente vai para a palavra. E a gente pensa na palavra e no Espírito Santo. Então a gente viu que para lapidar, depois que ele pegou, que ele escolheu, que ele separou, ele teve um processo com essa pedra. Ele lavou, ele cortou e modelou. A primeira coisa que a gente vê no vídeo é essa pedra sendo lavada. Ninguém, gente, trabalha com uma pedra suja. Provérbios 25:4 diz assim: quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. O ourives só pode manipular a prata se antes for tirada a escória, a sujeira, aquilo que não presta. E a palavra de Deus tem esse poder de nos dar uma forma. A gente está falando sobre lapidação. A palavra de Deus tem esse poder de nos moldar, de nos modelar, né? Então no vídeo, o lapidador, o que ele faz? Ele lava a pedra, ele corta. E eu li que esse corte precisa ser preciso, pois se for um corte feito de qualquer maneira, ele pode danificar a coloração da pedra e ela perder todo o seu potencial. E aí só depois que ele corta, ele começa a modelar a pedra. Mas todo esse processo, todas essas etapas fazem parte do processo de lapidação. Então a gente não pode desprezar as etapas do processo. Aleluia. Às vezes a gente quer pular uma etapa do processo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas aí a gente precisa entender que a gente precisa ser lavado, a gente precisa ser cortado para depois ser modelado. Não dá para queimar etapas. Eu não sei. E aí a gente não está falando de uma coisa só, né? A gente tem várias áreas na nossa vida que precisam algumas vezes ser cortadas, às vezes lavadas, às vezes a gente já está no processo de modelagem em alguma área, mas todo esse processo é lapidação. João 15:2-3 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa. Para que ele limpa? Para que tenha mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então a primeira coisa que ele faz é lavar. A palavra então tem esse poder de nos lavar, de nos tornar limpos, de nos tornar claros. E à medida que a gente se enche da palavra de Deus, que a gente se apropria do que Deus pensa, porque o que Deus pensa está escrito aqui, nossa mente vai sendo transformada.
pessoa, mas quando a palavra é liberada, ela tem o poder de cortar, de fazer os ajustes que precisam ser feitos e dar vida. E dar vida. Então, eu queria deixar essa tela para você, sem leitura, meditação e submissão, que é a prática da verdade. A palavra de Deus não existe lapidação. É só quando a gente investe tempo na leitura, na meditação e na prática da palavra, é que a gente começa a ser lapidado. Sem visitar a palavra, sem ler a palavra, sem meditar na palavra e sem praticar a palavra, não é possível que haja um processo de lapidação. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes. Olha o que Deus quer que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E é quando a gente vai para a palavra e a gente permite que a palavra faça essa modelagem em nós, que ela faça, na pedra fala sobre facetar, de criar aquelas facetas. Para ser lapidada pela palavra, é necessário um coração ensinável. Eu já falei um pouco sobre isso. E é pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, que vamos experimentando transformação em diversas áreas da nossa vida. Familiar, financeira, de relacionamento, profissional, espiritual. No processo de lapidação, o lapidador vai facetando a pedra. Da mesma forma, através da palavra, Deus quer ir trabalhando em todas as áreas da nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Qual é a área da nossa vida que precisa ser lavada? Qual é a área da nossa vida que precisa ser cortada, que precisa ser lapidada? Qual área da nossa vida é resistente à palavra de Deus como essa espada? Qual área da nossa vida é resistente à vontade de Deus? Que área da nossa vida precisa receber o brilho da palavra, o brilho que o lapidador pode dar? E aí, se você quiser ser lapidada, minha irmã, preciso dizer que você vai precisar perdoar e andar em amor com as outras pessoas. Você precisa perdoar e andar em amor. Nunca, eu ouvi isso hoje, nunca seremos mais parecidos com Jesus do que quando andamos em amor e perdão. Isso faz parte do processo de lapidação. Faz parte do que Deus está pedindo a gente. Porque às vezes a gente fala: Senhor, pode me lapidar, pode trabalhar na minha vida. E a primeira coisa que Jesus faz através da palavra é falar assim: perdoa. Anda em amor com aquela pessoa. E aí a gente é resistente. Mas nós não somos pedras mortas, nós somos pedras vivas como Ele, onde Ele pode trabalhar e onde Ele pode trazer o brilho perfeito, onde Ele pode construir e modelar a gente. E uma das coisas que a gente precisa entender, que para ser lapidado, a gente precisa entender que a gente foi chamado para perdoar e andar em amor com as outras pessoas. Na lapidação, a pedra bruta, ela é cortada, modificando a sua estrutura geométrica. O lapidador, ele muda a forma. E é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Mudar a nossa forma. Não é mais o meu jeito de pensar. Às vezes a gente fala assim: não, mas é o meu temperamento, né? A mulher às vezes fala assim: é o meu temperamento, é colérico. Mas, gente, nós estamos sob uma nova direção. Nosso temperamento agora está debaixo do domínio próprio. Amém? Então agora a gente está sob uma nova direção. Então, o Espírito Santo, a palavra, o que Deus quer fazer em nós é modificar a nossa estrutura geométrica, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar, não por força nem por violência, mas porque a gente permite que Ele faça esse trabalho em nós, porque a gente quer parecer com Ele, a gente quer ser como Ele nessa terra, porque é isso
preciosas sem valor. Existem pedras valiosíssimas que ainda não chegaram às mãos do lapidador. Ele, o Espírito Santo, ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver para a glória de Deus uma vida de valor. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si o mesmo tem dentro de si ele, e é o maior valor e o maior poder que o ser humano pode ter. A terceira pessoa da Trindade habitando dentro de cada um de nós. E aí isso diz pra gente que a gente nunca vai estar sozinha nesse processo. Nesse processo de ser lapidado, eu e você, minha irmã, nunca vamos estar sozinhos. A gente vai ter sempre a ajuda do lapidador, que é também o nosso ajudador. E ele é como eu falei outras vezes, ele é um lapidador profissional. Ele sabe como guiar a gente naquele dia, como direcionar a gente com perfeição, para que a gente possa ser lapidado. E aí, se você lembrar, o vídeo vai mostrando o momento em que ele vai facetando. Ele vai conduzindo a pedra sobre aquele disco. Nele, como eu já falei, vai gotejando água, vai gotejando óleo. Gotejando água, que é a palavra, gotejando óleo, que é a comunhão com o Espírito Santo. E é onde ele também coloca o pó de diamante. E eu pensando sobre isso, eu lembrei de João 14:26, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Ele também diz em João 16:7-8: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, Jesus está dizendo, o Consolador, o Conselheiro não poderá vir para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho, gente, de convencimento em cada uma de nós, em cada área das nossas vidas. Aquilo que precisa ser removido, aquilo que precisa ganhar brilho. João 16:14 diz: o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. O lapidador é o nosso ajudador. Mas a gente tem que lembrar que ele é o ajudador. A pedra, ela precisa ser moldada. Gálatas 5:22-23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. É ele, gente, que nos auxilia na formação do caráter de Jesus, porque o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus sendo formado em nós. Então, as situações do dia a dia que você passa favorecem a sua lapidação. Às vezes a gente quer que fala assim: Deus passa de
depois Pedro viveu inúmeros episódios com Jesus. Ele andou com Jesus durante 3 anos. E aí teve aquele momento em que ele negou Jesus. E aí depois ele retornou a pescar em Betánia. E aí chegou um dia de Pentecostes. E aí a gente pode olhar para a trajetória de Pedro e ver que depois que ele recebeu aquele poder, né, ele se foi transformado numa outra pessoa. Apesar de todo aquele processo que ele já tinha passado com Jesus, e a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que o próprio Jesus fala assim para eles: espere em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não sai por aí pregando, não sai por aí montando igreja, não sai por aí evangelizando. Espere até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Significa que a gente precisa dele para qualquer coisa nessa vida. Sem o Espírito Santo não dá. E aí Pedro se torna uma outra pessoa, o mesmo que negou Jesus. Páginas antes, páginas depois de receber o poder do alto, é um homem ousado que prega na frente de várias pessoas e mais de cerca de 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Nosso propósito, gente, você e eu estamos aqui nessa noite, temos estado na igreja, temos lido a palavra, temos tido um relacionamento com o Espírito Santo para o mesmo propósito: recebermos poder através do Espírito Santo, para nós sermos testemunhas. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para vocês serem testemunhas. É para isso que nós estamos sendo chamados, é para isso esse poder, é para isso essa lapidação, para a gente ser testemunha dele nessa terra, para nós sermos pedras vivas naquilo que ele está construindo, para sermos luz nesse mundo. 1 Pedro 2,5, a gente volta para o texto inicial, e eu quero terminar aqui com esse texto que fala do nosso propósito. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Edificadas, nós estamos sendo edificadas, lapidadas, construídas, modificadas, modeladas para o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Jesus também foi esmagado, lapidado, moído, a fim de que a nossa impureza ficasse escondida através do seu sangue. Nossa dívida exposta na cruz e nossa verdadeira beleza revelada nele, nosso Salvador e nosso bem maior. Como pedras preciosas, estamos sendo lapidadas para refletir o brilho e a beleza de Cristo nesse mundo. Eu queria pedir para você agora ficar de pé. Porque às vezes, muitas de nós, não sei como é que você chegou aqui. Se você chegou como uma pedra naquele início, suja, sem valor, ou se você chegou já uma pedra cortada, ou uma pedra naquele processo de lapidação, ou uma pedra opaca. Mas Jesus quer, e o propósito dele é que a gente seja lapidado, até que a gente ganhe esse brilho, para que a luz possa entrar, a luz da palavra possa entrar em cada uma de nós, e que a gente possa refletir essa luz também, para que o brilho dele possa ser revelado para as outras pessoas. E mais do que simplesmente falar da gente, de cada uma de nós, eu queria que a gente fizesse agora um momento profético, da gente ser essa. Sabe por quê? A nossa boca tem esse poder de suscitar vida àquilo que está morto. Né? A gente falou de pedras mortas e pedras vivas, pedras que podem ser modeladas. E aí a gente vai para uma passagem da Bíblia que o profeta estava diante de ossos, e Deus manda ele abrir a boca e profetizar. Então nessa noite, para a gente encerrar aqui, eu queria que você
você comece agora a declarar sobre a vida dela o valor que ela tem. Que você comece agora a ver com os olhos do adorador, declarando sobre essa pedra viva aquilo que ele diz, que ela é preciosa, que ela é incomparável, que desse jeito mesmo que ele criou, foi que ela nasceu para existir, que é ele que dá valor a ela, que por mais que pessoas tenham dito, mas uma vida inteira, ele hoje tem um decreto diferente sobre a vida dela, que hoje ele está fazendo o corte perfeito, hoje ele está lavando, hoje ele está moldando, hoje ele está lapidando, hoje ele está fazendo mais um pouco daquilo que só ele pode fazer. Quando a gente encontra Jesus, a nossa história muda, a nossa história é zerada. Dali pra frente desse encontro, a gente pode viver uma vida nova. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus está nos chamando para sermos essas pedras vivas dessa terra, pedras que são maleáveis, pedras que são ensinadas, pedras que podem ser modeladas. Pai, muito obrigada por essa noite, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tema, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, de Gênesis a Apocalipse. A gente olha para a tua palavra e nós ouvimos você falar sobre esse processo, Senhor. Ouvimos você falar sobre pedra, sobre a importância de nós estarmos alicerçadas, de nós estarmos nessa pedra angular, nessa pedra de esquina. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que nós somos lascas dessa pedra. Obrigada, Jesus. Obrigada por se entregar, por passar por todo esse processo para nos ensinar que nós podemos passar também. Obrigada, Espírito Santo, por aquilo que você está fazendo em cada uma de nós, através da palavra e do Espírito. Obrigada, Senhor, porque você está trabalhando dentro de nós, para que a gente possa receber iluminação e refletir, Senhor, o teu brilho nesse mundo. Obrigada porque todo esse processo, Senhor, não é para ficar em nós mesmos, mas é um processo para que outros sejam beneficiados. Irmão, o que Deus está fazendo na sua vida é para a sua vida também, mas não é para ficar só na sua vida. É para que você reflita para a vida de outros. É para que você traga valor à vida de outras pessoas. É para que você seja essa joia preciosa que pode ser usada naquilo que Deus está edificando nessa terra. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos. Obrigada, Senhor, porque cada uma de nós foi escolhida, separada, encontrada. Obrigada porque cada uma de nós tem sido lavada, cortada, lapidada. Obrigada porque você tem trabalhado em nós, Senhor. Nós queremos cada dia mais parecer com Jesus. Obrigada porque você nos fez de maneira tão diferente, de maneira tão singular, porque agradou ao seu coração nos fazer assim, Pai. Que nós possamos nos aproximar, como Pedro diz, acheguemos a pedra viva, que a gente possa se achegar, para que a gente possa ter revelação de quem a gente é, para que a gente não queira ser parecida com nenhuma outra pedra, mas que a gente possa querer ser essa pedra preciosa e valiosa que nós fomos criadas para ser. Eu quero! Oh Deus, nós queremos declarar essa noite que o nosso coração
aqui dentro.